Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Primeira palavra de felicitação ao Governo pelo programa de Governo que se traz hoje à Câmara. Uma palavra de saudação a todas as senhoras e todos os seus ministros, mas sobretudo uma palavra de felicidades. A felicidade do vosso Governo, do Governo de Portugal, que não é o Governo da Aliança Democrática, não é o Governo do PSD, não é o Governo do CDS, é o Governo de Portugal. O vosso sucesso é o sucesso de cada uma e de cada um dos portugueses. E neste que é o primeiro debate com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Governo, a primeira palavra desta bancada é mesmo uma palavra de votos de sucesso. Sr. Primeiro-Ministro, antes de algumas considerações sobre aquilo que hoje discutimos, o programa de Governo, sobre as perguntas que lhe quero deixar, não resisto a alguns comentários àquilo que já hoje aqui ouvimos. Estavam, de facto, mal habituados os senhoras e os seus deputados do Partido Socialista. É hora de deixar claro que não se deve confundir arrogância com lealdade. Estavam habituados os deputados do Partido Socialista à habilidade. De resto, o anterior Primeiro-Ministro era conhecido por ser um Primeiro-Ministro habilidoso, muito bom no jogo político. Pois aquilo que hoje aqui o Primeiro-Ministro fez nesta Câmara chama-se lealdade. É assim que eu estou disponível para governar, é com os princípios constitucionais e com aquilo que sair do debate e da votação de hoje e de amanhã. Senhor deputado Pedro Nuno Santos, não confunda a arrogância com verdade. Diz o senhor deputado Pedro Nuno Santos, então governem, então não me chateiem. Isso sim é arrogância, isso é fugir à responsabilidade do maior partido da oposição e que trouxe o país até à situação em que está. Senhor deputado Pedro Nuno Santos, o Governo apresenta hoje um programa de Governo que lê o resultado das eleições. Em primeiro lugar, Senhor Primeiro-Ministro, compromisso. Compromisso com os portugueses. Assumiram-se no programa eleitoral promessas eleitorais, constituem-se hoje compromissos do Governo. É assim que se recupera a confiança das portuguesas e dos portugueses nas instituições. É assim que se recupera o prestígio das instituições, fazendo no Governo aquilo que se prometeu em campanha eleitoral. Segunda leitura dos resultados eleitorais. Mudança. E, Sr. Primeiro-Ministro, mudança porquê? Mudança porque o país está, de facto, mais pobre do que estava há 8 anos atrás. Os portugueses estão asfixiados em impostos. As empresas estão asfixiadas em impostos. O Estado dá menos aos portugueses. São mais portugueses sem médico de família. São mais horas de atraso nas consultas e nos serviços de urgência. São mais cirurgias sem ter. É mais difícil o acesso à habitação. Há quase todos os setores da administração pública a reivindicar salários, melhores condições ao Governo. E eu pergunto, será que o Partido Socialista é o único que não vê que efetivamente empobreceu o país? E empobrecer o país é empobrecer as pessoas e as instituições? E por isso o resultado do último dia 10 de março impele à mudança. E é isso que o programa do Governo traz. Quando, sabemos nós, com a oposição do Partido Socialista, pretende baixar os impostos sobre as empresas, sobre o nosso tecido empresarial. Só que dizia o Sr. deputado Pedro Nuno Santos que baixar os impostos sobre as empresas, baixar o IRC, não é eficaz, faz perder receita. Não se recorda o Sr. deputado Pedro Nuno Santos quando lá atrás, em 2013, 2014, se baixou o IRC precisamente com o compromisso do Partido Socialista, o que aconteceu foi que a receita fiscal aumentou. Porquê? Porque libertamos a nossa economia e as empresas produziram mais e pagaram mais impostos.
Mas, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, a consequência principal de baixar os impostos sobre as empresas, sabe qual é? É as empresas poderem pagar melhores salários. É os portugueses terem melhores salários. E a consequência de baixar o IRS, sabe qual é? É os salários líquidos que os portugueses levam para casa no final do mês serem mais amanhã do que são hoje, depois de baixarmos os impostos sobre a classe média em Portugal. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, já percebemos também que compromisso, mudança e diálogo é aquilo que o programa de governo apresenta. Já agora, uma parte muito rápido. Bem sei que não é possível dialogar com quem não atende o telefone. É impossível, é de facto impossível haver diálogo quando os telefones não se atendem. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há uma novidade no debate político em Portugal. A novidade política do debate em Portugal, eu vou repetir, há uma novidade no debate político em Portugal. Não sei se o Sr. Primeiro-Ministro sabe qual é. É que pela primeira vez, a um primeiro governo, olha, Sr. Primeiro-Ministro, é como se nunca tivesse existido em Portugal um governo de maioria relativa como o seu. Como sabemos, já houve muitos. Mas pela primeira vez em Portugal, exigia-se ao governo que negociasse, veja só, o programa de governo com os partidos da oposição. Nunca aconteceu. Mas entendiam agora, a não ser que houvesse governos de coligação, evidentemente, esta grande novidade que o governo devia ter andado a negociar com os partidos da oposição as propostas e o programa que o governo quer executar com os partidos que perderam as eleições. Mas a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que eu aqui lhe queria deixar é esta. A primeira, o governo deve ler o resultado das eleições e sabe que não tem uma maioria parlamentar. Está ou não está disponível o governo para, com todos os partidos da oposição, com todos os partidos parlamentares na Casa da Democracia, poder negociar, dialogar, cooperar na procura das melhores soluções? Sempre com o foco naquilo que verdadeiramente interessa e que passou à margem da intervenção do deputado Pedro Nuno Santos. Para terminar, se faz favor. As pessoas, as portuguesas e os portugueses. E uma segunda nota e uma segunda pergunta para terminar, Sr. Presidente, assim termino, de manifesta preocupação a que pedia o seu comentário. Eu creio ter ouvido bem que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou à Câmara e ao país que metade do tempo decorrido do PRR nós temos hoje apenas 20% executado e que do PT 2030, que já dura um ano, só há 0,5% executado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portugal é um país assim tão rico, tem assim os cofres tão cheios, obrigado, que não precisa de executar os instrumentos financeiros que a União Europeia coloca à nossa disposição.